Lotes também colabora para o controle de outra praga, a dengue. A dengue é uma doença que mata todos os anos dezenas de pessoas no Brasil ou deixa tantos outros doentes. Sua ocorrência se acentua nos meses de verão, época em que as chuvas são mais abundantes e possibilitam a proliferação das larvas do mosquito Aedes aegypti. As larvas do mosquito costumam se desenvolver em água limpa e parada. Por isso, pratinhos de vasos de plantas, piscinas abandonadas, caixas d'água descobertas ou quaisquer outros recipientes que possam acumular água são potenciais criadouros do mosquito da dengue. A dengue é uma zoonose causada por um vírus e no Brasil são encontrados 4 tipos deles. Os sintomas da doença são febre alta, 39 graus a 40 graus Celsius, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores musculares, dores nas juntas, prostração, cansaço, vermelhidão no corpo. A provável origem do vírus da dengue é a Malásia e por já estar integrado ao nosso meio ambiente, atualmente é impossível exterminá-lo, é possível controlá-lo. O controle consiste no combate e monitoramento das populações do mosquito Aedes aegypti, que é o vetor da doença. No Brasil, a dengue é considerada um grave problema de saúde pública e muitos governos já perceberam que é muito mais viável combater o mosquito do que tratar das pessoas acometidas pelo vírus. Por mais dinheiro e esforços que se gastem em campanhas de sensibilização, monitoramento e combate aos focos do mosquito, é impossível dar conta de todos os lugares que potencialmente podem se tornar criadouros. Dessa forma, é de fundamental importância que as pessoas se informem e participem das campanhas propostas e se tornem agentes ativos permanentes em suas casas e comunidades. Assim como no combate à dengue, a informação também é uma arma importante no combate a outras zoonoses. Há pouco tempo atrás, foi introduzido no Brasil um caramujo, conhecido popularmente como caramujo gigante africano. Esse molusco foi trazido ilegalmente ao Brasil no início da década de 80 e sua criação tinha como objetivo torná-lo um substituto ao escargot. Com o fracasso de sua comercialização no Brasil, muitas criações foram abandonadas ou liberadas na natureza. Uma vez que esse molusco não tem predadores naturais em nosso ecossistema e possui grande facilidade para se reproduzir, acabou se tornando uma praga rapidamente. O caramujo gigante africano, além de ser considerado uma praga agrícola, também é uma importante praga urbana. Eles podem ser potenciais vetores do parasita Angiostrongylos costarricensis, responsável por causar uma verminose conhecida como angiostrongilose abdominal. No Brasil, outros caramujos nativos são vetores do Angiostrongylus costarricensis. E isso pode nos indicar que, embora ainda não tenham sido relatados casos de caramujo gigante africanos contaminados com esse tipo de parasita, com o tempo essa espécie de molusco pode se tornar um vetor dessa doença. Além disso, conchas vazias desse caramujo podem se tornar reservatórios de água, tornando-se potenciais criadouros de larvas do mosquito da dengue. Existem basicamente 2 maneiras de controlar o caramujo gigante africano. São elas: a catação manual. Com auxílio de luvas descartáveis, são coletados os caramujos e seus ovos, colocando-os em sacos plásticos com sal, que depois de mortos, podem ser recolhidos pelo serviço de coleta de lixo ou enterrados em um buraco de aproximadamente 80 centímetros, com adição de cal virgem por cima, que evita a contaminação do solo e do lençol freático. A incineração. Após a coleta, macerar os caramujos e queimá-los em um buraco de aproximadamente 80 centímetros. Posteriormente, deve adicionar cloro e cal virgem antes de fechar o buraco. É importante lembrar que o contato direto deve ser evitado, sendo por isso imprescindível o uso de luvas ou sacos plásticos nas mãos durante a catação. Outro animal exótico em nosso país e que também pode transmitir doenças é o pombo doméstico. Trazido pelos portugueses ainda no período de colonização do Brasil, esse animal sinantrópico é responsável por transmitir uma série de doenças, tais como a histoplasmose, salmonelose e criptococose.
O controle dessa praga se dá por meio da destruição de ovos e ninhos. Embora seja comum em muitos lugares pessoas alimentarem esses animais, é importante salientar que essa atitude não deve ser encorajada. Ao alimentar essas aves, além de ajudar na proliferação desta praga, a pessoa se coloca em risco, uma vez que entrando em contato com esse animal podem se contrair doenças. Na natureza, ainda existem outros animais que podem nos transmitir doenças, caso entremos em contato com eles. O morcego é um deles. Existem diversas espécies de morcegos, e todas pertencem à ordem Chiroptera. Sistematicamente, os morcegos podem ser agrupados segundo seus hábitos alimentares. Existem, por exemplo, os frugívoros, que se alimentam de frutos, os insetívoros, que se alimentam de insetos, os psívoros, que se alimentam de peixes, e os hematófagos, que se alimentam de sangue. A raiva é uma doença infecciosa causada por um vírus que afeta os mamíferos. Ela ocorre de forma natural no Brasil, e em nosso país, o morcego hematófago é seu principal vetor. Outros morcegos que não se alimentam de sangue, ou até mesmo animais silvestres ou domésticos, como o cão, podem transmiti-la ao homem caso estejam contaminados com o vírus. É importante salientar que o morcego, assim como outros animais da fauna brasileira, são protegidos por lei, sendo proibida sua captura ou caça. Na natureza, os morcegos desempenham um importante papel como polinizadores em diversas espécies da nossa flora e em alguns países, como no México, são responsáveis inclusive pela sustentabilidade econômica da produção de uma das suas bebidas mais importantes, a tequila. Alguns estudos estimam que sem o morcego para polinizar a agave, planta da qual se faz a tequila, a produção da bebida cairia cerca de 2/3, o que seria desastroso para a economia daquele país. Uma vez que não podemos combater os morcegos, o controle da raiva é feito por meio da vacinação de todo animal mamífero que esteja em contato com o homem. Animais como gatos, cachorros, vacas e cavalos devem receber a vacina antirrábica todos os anos. A sensibilização diante da importância de nossas atitudes tem no controle de algumas pragas urbanas e de como essas pragas, se não controladas, podem afetar nossa saúde, são de fundamental importância para a manutenção de um ambiente saudável. Coisas simples como manter limpos terrenos baldios, vacinar nossos animais domésticos, evitar o acúmulo de água e até mesmo não introduzir bichos exóticos em nosso ambiente. São apenas alguns exemplos de como podemos colaborar para a melhoria da saúde de nossa comunidade.